habilidades que estão sendo aprendidas. Tudo bem, gente? Agora a gente vai ver aqui um pouquinho sobre transferência de aprendizagem, certo? Vamos ver o que é transferência de aprendizagem. A definição do Richard Schmidt é a seguinte: ganho ou perda de proficiência em uma tarefa como resultado de prática ou experiência em outra tarefa. Ou seja, a questão é a seguinte: será que se eu praticar algumas determinadas habilidades motoras, na hora que eu for aprender outras, essas aprendidas anteriormente, essas praticadas anteriormente, elas vão ajudar na aprendizagem de uma nova habilidade? Elas vão atrapalhar ou elas não vão fazer diferença? O que você acha? Na verdade, a gente vai ter situações onde vão acontecer as três das possibilidades. Você pode ter o que a gente chama de transferência positiva, se a prática anterior de uma habilidade, de algumas habilidades diferentes, ajudar na aprendizagem de uma nova habilidade. Você pode ter uma transferência negativa, se aquela habilidade anterior atrapalhar na aprendizagem de uma nova habilidade. A gente já vai ver isso. Pode ser que ela não tenha nenhum efeito, nem positivo e nem negativo. Não haja interferência nenhuma. Tá? E o que significa? Outra coisa. Pode ser que aconteça também da transferência de diferente contexto. Então, é aquilo que eu falei. Se você está praticando ali um arremesso no basquete, numa determinada situação, num treino, será que quando você mudar aquele tipo de prática para uma situação contextualizada, aquela aprendizagem vai ser transferida? Né? Então, também a questão do contexto também entra nessa perspectiva de transferência da aprendizagem. Tudo bem até aqui, gente? Espero que vocês estejam atentos, espero que vocês estejam entendendo a nossa atividade. Uma outra coisa também é a transferência para perto ou transferência específica e a transferência para longe ou generalizada. Essa transferência específica é quando você está fazendo alguma situação que você quer transferir diretamente para um contexto-alvo ou para uma habilidade-alvo. Então, por exemplo, você está fazendo ali um treino de arremesso, né, para tentar transferir isso diretamente para as situações de arremesso durante um jogo de basquete, por exemplo. Tá? Outra coisa também que a gente pode entender são os educativos. Por exemplo, no atletismo, você tem os educativos de corrida, que são aqueles exercícios que te ajudam a aprender os movimentos, as técnicas da corrida, dos saltos, enfim, dos fundamentos em geral do atletismo. Então você está fazendo alguns exercícios que têm um objetivo muito próximo daquilo que você busca, né? Ele é bem direcionado. E a transferência generalizada é mais observada no trabalho com as crianças, porque ela não tem um objetivo muito próximo ali, não tem um objetivo bem definido. Então, a transferência generalizada é quando você aprende diversas situações e aquilo posteriormente vai te ajudar numa aprendizagem mais direcionada no futuro. Então, você não tem com clareza, né, um objetivo de aprendizagem bem definido. O que você quer, na verdade, é gerar repertório motor, é gerar experiências motoras para que no futuro essa criança, ficando mais velha, ela vai buscar, né, formas de aplicar isso nas diferentes atividades da vida. Por isso que é importante, durante a infância e adolescência, uma abordagem generalizada, uma abordagem ampla de vivências e experiências motoras. Não se deve especializar nenhuma criança em nenhuma atividade precocemente. Tá? Isso é uma coisa que a gente não deve fazer jamais. Você deve proporcionar para as crianças vivências generalizadas. É o que acontece com muita clareza dentro da educação física escolar. A educação física escolar ela trabalha muito nessa perspectiva.
dentro da questão motora, né? Você vai buscar o quê? Repertório motor, você vai buscar vivências. Então, quando chega lá na frente, na hora de aprender uma habilidade X, a criança, que agora já é um adolescente, um adulto, ele tem repertório para isso. Se ele precisar aprender outras coisas, ele também consegue transferir, né, aquele aprendizado da infância, da adolescência, ele consegue transferir para novas situações no futuro. Então tá aqui, ó, uma exemplificação de uma atividade onde a gente está mostrando aqui a transferência para longe. Então você tem uma brincadeira aqui com as crianças, obviamente eu preservei aí a imagem, né? E depois você vê a atleta do salto com vara fazendo um movimento especializado. Então note, as crianças estão brincando de pendurar na corda e passar por cima de um obstáculo. Nós não estamos ali ensinando o salto com vara especificamente. Mas essa atividade generalizada, ela pode ajudar num futuro a aprender alguma habilidade especializada. Então as habilidades generalizadas podem ajudar na aprendizagem de habilidades especializadas no futuro. Aqui a gente tem alguma coisa mais direcionada, tá vendo? Ó? Já é uma atividade, você vê aí algumas fotos das crianças fazendo uma brincadeira mais próxima do que seria o salto com vara. Obviamente, nesse caso aqui, é apenas uma atividade num ambiente pedagógico, né? Ninguém aqui está ensinando essas crianças a fazer a habilidade especializada. É uma vivência utilizando alguns recursos do esporte, do atletismo nesse caso. E agora, eu quero perguntar para você, note a criança ali fazendo aquela brincadeira, aquela habilidade de balanço na corda. Qual é o nível de transferência que ele vai ter para um jogo de tabuleiro, por exemplo? Aí você vai falar, nenhuma. Exatamente. Então, não existe transferência de aprendizagem nesse caso. Uma aprendizagem numa habilidade ali de balançar na corda não vai interferir nem positivamente nem negativamente na aprendizagem do jogo de tabuleiro, por exemplo, né? E aqui a gente vê, né, alguns exemplos de transferências que pode ser positiva ou negativa. Veja esse atleta aqui, ó. Esse atleta aqui do salto em distância, né, o movimento que ele executa. Vamos imaginar que num certo dia ele vai jogar basquete e faça uma bandeja. E no outro dia ele vai jogar vôlei e faça um ataque. Qual dessas duas imagens aqui tem uma relação com essa daqui? Onde que é mais fácil ele transferir esse movimento? Para a bandeja no basquete ou para o ataque no voleibol? Óbvio que aqui você tem que conhecer o padrão do salto em distância, o padrão da bandeja no basquete e o padrão do ataque no voleibol. Mas, se a gente observar de uma forma mais técnica, mais fria, você pode observar que esse movimento ele tem mais relação com a bandeja do basquete. Por alguns motivos mecânicos, né? Salto em apenas um dos pés, a elevação do joelho aqui, por exemplo, veja, né? Então existem semelhanças que você consegue transferir com mais facilidade daqui para cá. Já no voleibol, seguindo aqui no nosso exemplo, você vai notar que não vai ter elevação de joelho, porque o atleta, no caso aqui, vai saltar com os dois pés, coisa que aqui não pode acontecer, por conta da regra. Então, mesmo sendo a habilidade saltar, são situações com características diferentes. Portanto, existe, teoricamente falando, é mais próxima aqui, né? É mais plausível que você consiga uma transferência daqui para cá do que daqui para cá. Não que ele não possa fazer esse movimento com qualidade. De repente,
foi um atleta que durante a sua infância e adolescência, ele teve uma vivência ampla, uma vivência rica, jogou basquete, jogou vôlei, aprendeu a saltar, aprendeu, né, os fundamentos do atletismo também, então ele vai trazer essa experiência. Tá? Aqui é apenas um exemplo de como nós podemos usar o conceito de transferência positiva e transferência negativa. Pode ser que um jogador de vôlei também tenha dificuldade para fazer o salto em distância do atletismo e vice-versa, né? É essa que é a ideia. Tudo bem? Às vezes você aprende uma habilidade e ela te atrapalha na aprendizagem de uma outra por conta de um padrão anteriormente aprendido. Vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre como que a gente vai realizar esses testes para poder avaliar o nível de aprendizagem, né? Então, como eu já disse anteriormente, aqui já tem um esquema para ficar mais claro para você, né? Então, observa aí, ó. Você tem aí um teste inicial, então, usando aquele exemplo do basquete, lá o arremesso no basquete. Você faz lá, por exemplo, 30 repetições e anota ali, né, o índice de erros, de acertos, a frequência de erros e tudo mais, né? Você pode avaliar também o movimento em si, né? O padrão de movimento. Mas aí você vai precisar fazer algumas filmagens, você, se puder ter algum programa que consiga, né, medir essas variáveis, né, da biomecânica, ajuda bastante. Mas vamos falar da maneira mais prática, da maneira mais fácil, né, de se testar. Então você tem ali uma habilidade inicial que você vai começar a sua prática. Aí você pratica essa habilidade X, no caso, durante um período de tempo e depois você testa ela novamente. O que você vai ver nesse momento aqui, ó, nesse novo teste? O quanto que você teve de retenção. Então, você não pode fazer o teste logo após a sessão de prática. Quer dizer, você até pode fazer para saber qual foi o nível de retenção imediata ali, né? Mas quando você fala de retenção da aprendizagem propriamente